Obrigada, Padre Alexandre. Se calhar agora convido, temos aqui algumas perguntas, podemos nos sentar. Bem. Pronto, vamos recebendo algumas perguntas. Convidamos também que lá em casa e também aqui quem ainda não tenha feito, se quiser adicionar alguma questão através da slide. Então, Padre Alexandre, começando aqui pela pergunta da Elizabeth, e qual é que é o papel das famílias nesta porta da Europa? Se pode dar 2 ou 3 pistas do papel das famílias. Papel das famílias nesta porta da Europa. Bom, bom, eu diria, justamente, em primeiro lugar, uma família de portas abertas, ou seja, uma família, o conceito que aparece em Amoris Laetitia é justamente da família ampla, né, da família, a dimensão missionária da família. Sempre, ou seja, existe um grande desafio, que foi falado também aqui nos testemunhos, que é construir a família, por isso a família também de portas fechadas, para que se possa construir como família, mas que nunca seja uma porta fechada ao mundo, fechada às outras famílias, fechada à família alargada, ou não sei como se diz, a família dos parentes próximos, né? Só pai, mãe e filho. Hoje a tendência é cada vez reduzir mais, né? Ou seja, graças a Deus, talvez aqui em Portugal ainda existam famílias numerosas, famílias em torno, com núcleos familiares maiores. Mas então, eu diria, como porta da Europa, em primeiro lugar, famílias abertas, famílias com espírito missionário. Depois temos justamente a experiência até de famílias que acolhem outros, né? Por exemplo, o tema da adoção é um tema muito bonito. O nosso dicastério também se ocupa desse tema, também se ocupa do tema dos anciãos, né? Das pessoas idosas, né? Então, assim, o tema da adoção é um tema que poderia ser muito melhor trabalhado do ponto de vista familiar. E depois famílias também com essa visão internacional, talvez por porta da Europa, que também já foi comentado, né, no caso da família que foi né, os parentes do Bernardo, né, que foi a Madrid, ou seja, também essa abertura. Existem muitas famílias que são missionárias até esse ponto, né, de chegar aí para um outro país. Mas não precisa chegar tanto. Eu acho que, em primeiro lugar, é a própria missionalidade como espírito de abertura, né? Muito bem. E agora a pergunta da Maria Góis e da Liliana, que eu acho que se podem juntar aqui as duas, que é de que contributos espera por parte das famílias de Shantzat para este tempo de preparação da JMJ e para as próprias JMJ, e como é que podem as mães e esta liga ajudar na JMJ para serem parte ativa, contributo, acolhimento, instrumento, unir a porta do Santuário de Lisboa à JMJ. Obrigado. Obrigado pela pergunta, porque era uma das coisas que eu queria falar também e não tinha tido tempo. Quando nós tivemos a JMJ no Rio de Janeiro, eu falo por experiência própria, né? Isso foi tema, obviamente, como aqui também deve ter sido, na presidência nacional e em todos os regionais, apesar de que era no Rio. O Rio tem um santuário, mas, por exemplo, não tem juventude no santuário do Rio. Então, nós tínhamos que vir com a nossa juventude de todo o país para poder realizar um evento num lugar onde não era a nossa casa, né? Então, assim, nós envolvemos toda a família de Schanstatt do Brasil na preparação da JMJ, do ponto de vista de Schanstatt, mas também do ponto de vista da organização mesma. De fato, a responsável pelo acolhimento, pelo registro, era uma irmã de Maria de Schanstatt, né, a irmã Chayane. Depois, Schanstatt assumiu algumas coisas durante a jornada e, pelo menos do ponto de vista econômico, todos podiam ajudar, porque nós tínhamos um desafio econômico enorme. Então, assim, e muitas mães, muitos casais estiveram conosco no Rio ajudando, né? Então, assim, de fato, não se trata, o fato que a jornada seja só, digamos, só entre aspas, da juventude, não significa que os adultos não ajudem. Pelo contrário, podem e devem ajudar muito. Por exemplo, tivemos um médico o tempo todo, uma médica e um médico o tempo todo presente durante os nossos encontros. E assim, ou seja, sempre envolvendo da melhor maneira possível toda a família de Schanstatt. E, por outro lado, por exemplo, que muitos possam se inscrever como voluntários da jornada. A jornada necessita de milhares de voluntários em diferentes áreas de ação dentro da jornada. Realmente, que se veja que somos igreja e que estamos, né, não só cuidando do nosso encontro, que obviamente isso já vai dar um trabalhão, mas, bom, eu sei que aqui vocês assumiram também, o Movimento de Schanstatt foi pedido que assumisse a organização, pelo menos os conteúdos, imagino, não sei se logística,
do encontro com os voluntários, que é o último encontro que o Papa tem, né? E justamente aí vai ter muito campo de trabalho para colaborar. E agora, para juntar as perguntas da JMJ no mesmo bloco, a minha pergunta. Como é que podemos fazer da JMJ um momento de conversão para os jovens afastados da igreja? Como é que podemos entusiasmá-los a virem até esta JMJ? Volto à ideia, eu acho que foi do Duarte, né? A vida se contagia com a vida, o entusiasmo se contagia com o entusiasmo, né? Ninguém acende uma fogueira com uma pedra de gelo. Então, assim, eu acho que o testemunho dos nossos jovens, o entusiasmo da nossa família de Schanstatt, o testemunho dos nossos jovens, das nossas famílias, é a melhor marca de Maria de Schanstatt para a JMJ, né? Eu acho que nós podemos motivar isso. Se nós conseguirmos realmente, né, entusiasmar os nossos jovens, as nossas famílias, porque o que marca a JMJ é esse contágio. Por exemplo, se você pensa uma juventude como o Japão mesmo, esse rapaz, para ele participar de uma jornada era algo incrível, porque são lugares onde a igreja é minoria. De repente, ver essa quantidade de jovens, ou até mesmo nas nossas sociedades, onde cada vez menos os jovens olham torto para quem vai na igreja, de repente você vê que você está unido a milhares, né, de jovens. Isso realmente contagia, e muitas conversões acontecem aí, nesse encontro com os outros jovens. São tantos os testemunhos, porque no nosso dicastério a gente vai recebendo todos esses testemunhos, né? Muitos testemunhos de conversões, testemunhos também de vocação, seja vocação sacerdotal, religiosa, ou até mesmo vocação matrimonial, né? Gente que se encontrou ou que na jornada descobriu a sua vocação. Então, no Panamá, por exemplo, uma das irmãs que estava organizando o encontro, ela tinha estado na primeira JMJ em 84, na primeira jornada em 85, em Roma. E ela contava que ali foi quando ela decidiu deixar o noivo para poder entrar no convento. O noivo é que não deve ter gostado nada. É? O noivo não deve ter gostado nada. Eu acho que o noivo não gostou, não sei se estava presente. Mas também muitos casais, por exemplo, agora no Panamá, um casal que tinha se conhecido em Cracóvia se casou no Panamá. Eles fizeram questão de se casar no Panamá, né? Então, assim, esse tipo de coisa acontece muito nas jornadas. Muito bem. E agora, passando para uma pergunta um pouco mais interna do movimento, que falta, da Helena Castro Valente, que falta ao Schanstatt Internacional para cumprir o sonho da CAU? Bom, é difícil também generalizar aqui, né? Porque cada lugar tem uma realidade diferente, né? O sonho da CAU, deixa eu pelo menos descrever como eu imagino, né? Que nós somos força junto com todas as forças apostólicas da igreja, ou seja, nós unimos forças ao serviço da evangelização. Isso é o que acontece em geral também através da pastoral ordinária, ou seja, um bispo numa diocese, uma conferência episcopal, também faz isso, unir as forças apostólicas ao serviço da única missão, que é a missão evangelizadora da igreja, né? Nesse sentido, eu acho que, a nossa missão é justamente unir forças. Como nós podemos fazer isso? É saindo, é abrindo as portas, é não ficando fechado em nós mesmos. Nós temos uma espiritualidade tão rica, tão cheia de beleza, que poderíamos correr a tentação de achar que nos bastamos a nós mesmos. E não nos bastamos a nós mesmos. Nós necessitamos, de fato, também da contribuição dos outros. E nos enriquecemos muito. Eu acho que todos aqui, quando tiveram a experiência, não seja uma missão país, em que você conhece outros carismas, ou de trabalhar numa pastoral diocesana, numa paróquia, ou a serviço, por exemplo, no Brasil, nós temos a pastoral juvenil a nível nacional, ela tem uma integração, né? Então tem representantes de movimentos, tem representantes das dioceses, etc. Essa integração é muito rica, né? Então, assim, a gente tem que, obviamente, ter muita consciência e viver a partir do nosso carisma, mas com muita abertura para dar e receber dos outros. Isso é justamente porta, né? Porta é para entrar e para sair. Então, acredito justamente que esse é uma das coisas que precisaríamos fazer ainda mais. Sei que é difícil, porque a gente está preocupado em fazer crescer o nosso ramo, estamos preocupados em cuidar daquilo que a gente que já é difícil cuidar dos nossos santuários, etc. Ainda tem que sair, ainda tem que ajudar a diocese, ainda tem que ajudar os outros movimentos, mas justamente esse é o terceiro fim de Schanstatt, né? É ser
ponte, ou ser fator de integração, poderia ser também ser porta, entre os diferentes movimentos, para que todos possamos entrar e sair, né, uns das casas dos outros. E assim saímos mais enriquecidos, entramos mais enriquecidos. Uma pergunta agora do Eduardo. O Papa Francisco diz na Amor Letícias que não devemos procurar fazer ações para elites, tanto na duração como no tema. Conhecendo-nos, o que diz sobre isso? Repito. O Papa Francisco diz na Amor Letícias que não devemos procurar fazer ações para elites, tanto na duração... Ações para... Elites. Tanto na duração como no tema. Conhecendo-nos, o que é que diz sobre isso? Eu acho que temos um grande desafio. Shansta nasce como um movimento de elites, mas que já nos anos 30 o fundador quis que fosse um movimento popular, né? Então, assim, nós temos um trabalho com elites, não deveria ser elites econômicas, em primeiro lugar, né? Com elites do ponto de vista espiritual, ou seja, pessoas que estão na igreja, pessoas que têm uma aspiração à santidade, etc., com esse tipo de elites, que eu, pelo menos no Brasil, encontro muito fortemente na campanha da Mãe Peregrina, no Terço dos Homens, tem pessoas de uma elite espiritual, digamos assim, né? Hoje a palavra elite já não deveria nem ser usada, porque ela é mal entendida, tá? Mas então, assim, a gente também tem que ir mudando o vocabulário para poder responder a cada tempo. Ou seja, nós trabalhamos com aquelas pessoas que têm um desejo de santidade, que têm uma aspiração muito grande à santidade, uma vida religiosa profunda, né? Mas, ao mesmo tempo, temos que estar muito aberto a todos, e justamente ir às periferias e integrar o povo de Deus em tudo aquilo que fazemos e fazer com eles, né? De fato, no Brasil é muito forte, as irmãs que são brasileiras aqui podem reconhecer. Se você fala para um coordenador da Mãe Peregrina, para um missionário, que ele não é de Schanstatt, mesmo que ele não tenha nem feito aliança de amor, ele vai te bater, porque ele é de Schanstatt, né? Ele realmente se sente parte dessa família e se entrega tudo para que essa Mãe Peregrina possa passar nas casas, possa cumprir sua missão, né? Tem muitos que realmente são assim, muito entregues. Então, assim, eu acho que, conhecendo Schanstatt, eu diria, nós não somos um movimento só de elites, somos um movimento de elites e de povo, um movimento popular. Os nossos santuários são esse lugar, e nós devemos realmente ajudar a que cada vez mais possamos ir às periferias e abrir as nossas portas a todas as realidades, né? E chegar até todas as realidades, e temos uma grande contribuição que podemos dar. Muito bem. E uma última pergunta, depois temos que fechar, ainda tínhamos aqui mais algumas, mas qual o efeito das JMJs anteriores na vida das igrejas locais? Essa é uma pergunta também muito importante e interessante, né? Não falta quem diga, JMJ é um grande fogo de palha, né? Depois, então, assim, a gente também no Dicastério escuta muito isso. De fato, não é assim. Assim, a vida, os exemplos que eu dei agora de vocações, quantas pessoas... já se fez uma pesquisa nos Estados Unidos, por exemplo, que 1/4 do clero americano está marcado pela JMJ, por exemplo, né? Ou seja, esse tipo de coisa. Muita coisa fica, só que realmente a JMJ tem que ser vista como parte de um processo. Não pode ser que a gente se mate, porque de fato se mata, para organizar um evento que depois fique em nada, né? Ele tem que ser visto realmente, de fato, no Sínodo dos Bispos. Essa foi uma das discussões também que surgiu. A JMJ é um processo, é parte de um processo de evangelização juvenil. E por isso é importante o antes e o depois. E por isso, né, não ficar só no evento. A partir do evento, por exemplo, o que eu vejo no Panamá agora, porque nós temos muito contato com o Panamá ainda, é que toda a pastoral, não só a pastoral juvenil, mas toda a pastoral da Arquidiocese do Panamá foi revolucionada com a JMJ. É uma outra igreja passando por processos também muito diferentes, com uma participação dos leigos muito maior. Ou seja, realmente a JMJ do Panamá transformou a Arquidiocese do Panamá, né? E eu espero também que esse seja também alguns dos frutos que Lisboa e toda a igreja em Portugal, porque a JMJ afeta todo o país, possa experimentar. Muito bem, muito obrigada, Padre Alexandre. Acho que falo por todos quando digo que foi uma graça enorme tê-lo aqui connosco, presencialmente, né, sem vídeos e sem câmara, e sem zoom, sem nada. Muito obrigada. Penso que
Padre Lourenço. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Tamén agradecer porque foi unha sorte. Ao inicio nós tiñamos pensado que o padre Alexandre iba a intervir virtualmente, mas grazas a que ten traballo esta semana porque ven a estar en contacto coa organización local, el conseguiu vir, así que moito obrigado tamén pelo esforzo de vir aquí. Obrigado.